E aí, galera do YouTube, para mais vídeo no canal da V-Games. E o vídeo de hoje, né, a gente vai ter mais um documentário aqui no canal, né. Mas antes da gente começar, né, o nosso querido documentário, né, não esquece, né, se inscrever no canal, deixar o like, rumo a 1.000 inscritos. Não esquece, né, de 1.000 inscritos se a gente bater até o fim do ano. Eu não sigo ele, né? Você me pergunta o fim do ano. A gente já falei, mas tem gente que não acompanha o canal. Eu falo fim do ano até o dia 31 de dezembro de 2024. Se a gente bater 1.000 inscritos, eu não sigo ele. Então agora, simbora o documentário. O documentário de hoje, né, eu vou dar uma análise antes de começar. É um documentário sobre a história do nosso querido PlayStation 1. A revolução do game. Então, né, fui embora pro documentário. A origem de uma revolução. No início dos anos 90, a indústria dos videogames estava prestes a mudar para sempre. Em uma época dominada por cartuchos, a parceria entre Sony e Nintendo parecia promissora. O objetivo, que era um periférico de CD-ROM para o Super Nintendo. Mas quando a Nintendo rompeu o acordo de última hora, a Sony transformou a decepção em oportunidade. Quem curte o engenheiro visionário liderou a missão de criar algo inédito, o PlayStation 1. Né? Provavelmente já comentei muito aqui no canal, é que a Nintendo teve uma parceria com a PlayStation nos anos antigos, né? E acabou, né, acontecendo que a Nintendo acabou acabando com esse acordo em geral, né? Tipo, eu sei disso, né? Eu sou um cara que não é muito acompanhante de games, mas provavelmente já comentei no canal naquele documentário da história do PlayStation. Então acabou rompendo, né? A Nintendo fez muito errado. Porque hoje em dia eu acho que em geral a PlayStation é bem melhor que a Nintendo, eu acho, na minha opinião. Vocês podem ter a sua opinião. E se vocês quiserem comentar aí a opinião, pode comentar aqui. Eu não discordo da opinião de cada um. Ninguém discorda da opinião. Cada um tem a sua opinião. Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 2. O lançamento e impacto cultural. Em dezembro de... Espera que pausar aqui. Voltemos, galera, né? O capítulo 2, né? Já tinha falado, né? Em dezembro de 1994, o PlayStation foi lançado no Japão, seguindo por um lançamento mundial em 1995. A Sony investiu em uma campanha ousada, com os slogans Living All Old, Play Yours. O PS1 não era apenas um console, era um símbolo de uma nova era. Ele introduziu os jogos em 3D e conquistou um público mais maduro pela primeira vez. Os videogames eram considerados uma forma de entretenimento adulto. Sim, né? Porque tipo, quando a gente entrava na Nintendo, a gente não tinha jogos muito maduros, porque né, os jogos mais maduros que a gente tinha naquela época é Mario. Claro que hoje em dia, né, cara, pessoas jogam Mario, né? Muito, pessoas adultas também jogam muito Mario. E prova, né, que Mario não era um jogo de criança em geral naquela época. Só que na época era assim, né? Porque no PlayStation, né, eles teriam vários jogos que, né, de um público adulto, né? Com faixa etária de 18 anos para jogar, mais ou menos. Conseguiu lançar. Mas em geral, né, muito, né, das coisas que eu já falei, provavelmente já falei no documentário, né, da história do PlayStation. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode dar uma olhada, que é o primeiro documentário que eu fiz na história desse canal aqui. Já faz um tempo, deve ter feito uns 6 meses aquele documentário. Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 3. A tecnologia que mudou o jogo. O PlayStation 1 trouxe uma revolução técnica ao substituir cartuchos por CDs. As vendedoras e desenvolvedores mais espaço para criar criar jogos maiores e com gráficos impressionantes, enquanto a Sega e a Nintendo ainda apostavam em formatos tradicionais. O PlayStation 1 aproveitou a nova mídia ao máximo. Jogos como Take e Gran Turismo mostraram o verdadeiro poder do console, né, cara? Esses jogos, cara, hoje em dia são grandes jogos na história, né? O Gran Turismo, né, cara, já tem até filme, né, que eu já assisti. Eu poderia comentar em algum vídeo, poderia, mas não vou comentar agora nesse vídeo aqui sobre o Gran Turismo, mas na minha opinião eu achei que o filme até legal. Eu vi que tinha muitas críticas, mas não achei um filme tão chato. Mas continuando. E o Tekken, os dois, cara, são grandes jogos, cara, tem grandes franquias, né? Não são só esses. Esses apenas são os primeiros jogos deles. Deixa eu pausar de novo. Voltei. Tipo, eles têm grandes franquias, né, cara? Não vou me lembrar até quantos tem. Mas se eu não tô enganado, o Gran Turismo tem 7. Take tem 7 também. Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que mais ou menos, razoavelmente deve ter 7 em geral.
Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 4. O nascimento de franquias icônicas. O PS1 não era apenas trouxe inovação técnica. Ele deu origem a algumas das franquias mais icônicas da história dos games. Final Fantasy VII redefiniu o RPG. Metal Gear apresentou uma narrativa cinematográfica sem precedentes. E Resident Evil criou o gênero survival horror, né? Então, né, cara, o PS1, cara, ele, né, qual a chance que ele teve, né, da Nintendo de não fazer acordo, né? Eles conseguiram criar vários, né, tipo de jogos e tipos mais jogos, tipo um tipo de jogo, mais ou menos, tipo super horror, um gênero, quer dizer, o cara não sabe falar gênero, mas tá, um gênero, e conseguiu definir o RPG, que hoje em dia o RPG, cara, é um dos jogos mais legais de se jogar em geral, na minha opinião, são jogos que divertem em geral e tu se diverte demais, né? Não sei se tem gente que não gosta muito de RPG, e eu respeito a sua opinião, né? Eu respeito a opinião. É igual eu respeito a opinião que vocês acham o Nintendo melhor, eu respeito a opinião, não tem nada contra, né? Cada um tem a sua opinião em geral sobre isso. Então, né, o PlayStation 1 soube aproveitar a oportunidade e, né, se pensasse que talvez a Nintendo poderia ter um grande videogame, né? E vamos agora pro próximo capítulo. Capítulo 5. Cara, a imaginação ficou meio que torcida aqui agora que eu vi. Capítulo 5. O mercado e o bom global. A estratégia de mercadação foi decisiva, com preços competitivos e uma abordagem agressiva. O PlayStation rapidamente se tornou o console mais popular do mundo, enquanto a Sega enfrentava dificuldades e a Nintendo ainda resistia à mudança. O PS1 conquistava milhões de jogadores. Depoimentos de análise de mercado. O PlayStation não era apenas um console, era uma revolução. Cara, eu concordo muito, né, com essa frase aqui dos depoimentos de analistas do mercado, que foi uma revolução, sabe? E se a gente imaginasse, né, mais ou menos uma Nintendo com a PlayStation? Vou deixar mais agora para conclusão do vídeo, eu vou falar mais coisas, esses pensamentos aí que eu tive, né, quando fazer esse vídeo e tal. Mas, cara, a PlayStation foi uma revolução e tal, muito boa. Se hoje, cara, talvez naquela época não ia existir. Se hoje não existisse aquela época não existisse PS1, não ia existir PS5, mais ou menos. Capítulo 6. O legado da PlayStation. Mesmo décadas depois, o impacto do PlayStation 1 ainda é sentido. Ele pavimentou o caminho para o PlayStation 2, que se tornaria o console mais vendido de todos os tempos. O legado do PlayStation 1 vive em remakes, coleções retrô e na memória de milhões de fãs que cresceram com ele. Encerramento. O PlayStation 1 não foi apenas um videogame, ele mudou a forma como o mundo vê os jogos. Agora, né, eu vou dar meus depoimentos antes, né, de a gente acabar esse documentário. Eu não vou ter um documentário tão longo aos últimos, porque, né, eu dei uma resumida em geral, né, do documentário, para não ficar um documentário grotesco, assim, gigante em geral. Mas então, né, como eu tava falando, cara, e se a gente tivesse, cara, Nintendo com PlayStation naquela época? Um erro, cara, que eu acho que é muito que a Nintendo fez foi ela não querer aquele apoio com a Sony. Porque hoje em dia, cara, na minha primeira opinião, eu acho que a Nintendo é dos três jogos, Nintendo, Xbox, PlayStation, eu acho que a Nintendo é a terceira potência. Eu acho que o Xbox, cara, conseguiu passar ela há um poucos tempos, cara, mas a Xbox tem jogos mais divertidos e tem uns, cara, esqueci, cara, plano de jogos, né, pra tu ganhar por mês, muito melhores que vários, que a PlayStation, acho, em geral. Que a PlayStation não, que a Nintendo. E o Xbox, né, tá mais avançado que a Nintendo. E, né, cara, se pensasse que se a gente tivesse aquele apoio com a Nintendo, ou a PlayStation tivesse aquele apoio com a Nintendo, a gente talvez não teria, cara, essa geração, cara. E se mais vocês imaginassem, olha, se eles tivessem aquele acordo, talvez não existiria um PS5. Então, muito isso tem a ver com os analistas de mercado quando eles falam que não foi uma revolução, porque talvez se tivesse acontecido aquele acordo, teria muito, talvez não existisse PlayStation 5, porque em geral, cara, a Sony só quis, cara, fazer a PlayStation por causa do acordo que foi por água abaixo com a Nintendo, né, água abaixo, né, a gíria que o cara usa. Mas talvez, se não tivesse acontecido aquele acordo, talvez nem existiria, né, um PlayStation 1
que, né, pra mim é um dos melhores jogos da história, porque foi deu uma revolução dos jogos e mudou, né, o jeito, né, que as pessoas olham. E até hoje, né, o PlayStation é um grande console, eu acho. Vai demorar muito pra alguém, tipo, bater de frente com o PlayStation, acho, nesse momento, né. Claro que o Xbox tem coisas que o Xbox bate de frente com o PlayStation, isso é muito verdade, eu acho. Tem coisas que a Xbox já tá num naipe assim, disputado. Eu fiz um vídeo falando sobre, né, Xbox e PlayStation. Se vocês quiserem assistir uma batalha de gerações, esse foi o primeiro vídeo, confundi, né? Tinha que ser gente que falava, né, sobre a batalha entre as gerações de Xbox e PlayStation. Mas então, né, galera, no vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês gostaram muito desse documentário, né? E não, né, antes da gente sair, acabar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E, né, na média de me inscritos, sei que vocês estão cansados, mas sempre tem que falar, né? Porque tem gente que é nova aqui no canal e não conhece muito bem o canal. Aí eu tenho que falar, né? Porque às vezes, né, as pessoas esquecem muito. Ou às vezes pode ter se esquecido. Não tô falando que vocês são esquecidos e tal, mas vocês podem acabar esquecendo, né? Que tem essa meta. A maioria já escreveu que quer ver eu dançando, né? Que vai ser uma alegria. Então ficamos assim e tchau!